Meus amigos desenvolvedores WinDev, sejam bem-vindos à aula número 27 do Guia WinDev 2024. Estamos tratando do assunto componentes externos. Neste vídeo vamos ver como adicionar funções a um componente através de um set de procedures, como adicionar uma classe a um componente e como atualizar um componente externo. Sempre com o apoio da WX Soluções, distribuidor oficial do WinDev para o Brasil, e da Pedroso Informática, uma empresa de União da Vitória, Paraná, que desenvolve aplicações em WinDev, WebDev, WinDev Mobile e também em Python. Queremos agradecer a todas as pessoas que de uma maneira ou de outra vêm contribuindo para que o nosso canal se mantenha no ar, contribuindo através da chave Pix ou apontando a sua câmera para o QR Code. Primeiramente, abrimos o nosso projeto comum na configuração componente. E nesse projeto, nós criamos uma query município, podemos executar essa query aqui na área de desenvolvimento. Então, clicamos aqui. Veja que ele retorna o código do município que eu entrei. Criamos um conjunto de procedimentos chamado Global Procedures. E dentro desse projeto, nessa coleção de procedures, nós criamos uma procedure busca município que recebe como argumento o município do tipo string. Depois definimos uma variável retorno do tipo string, executamos a query e enviamos o retorno para a aplicação que chamar a função. Fizemos ainda dentro do nosso componente uma classe. Criamos uma classe. Então, CLCompo é a classe global, é uma classe global. E dentro dessa classe global nós criamos uma variável. Essa mensagem é do tipo string. Como toda classe que se preze, ela vem automaticamente com um método construtor e um método destrutor. Criamos ainda uma procedure global envia mensagem. Bem simples, só para mostrar como que funciona. Então, essa mensagem é igual à minha mensagem do componente, resulte essa mensagem. Feito isso, nós geramos o nosso componente, como vocês já viram nas aulas anteriores, e passamos a executá-lo na nossa aplicação Teste 2024, que vamos abrir em seguida. Nós atualizamos a nossa aplicação Teste 2024 e aqui em External Components, agora nós temos os dois componentes. No componente comum, nós temos o que foi exportado, então o que pode ser utilizado fora do componente em alguma aplicação. Então, a classe CLComp com o método envia mensagem. E ainda o set de procedures, Global Procedures, com todas as procedures declaradas nele. E nele nós temos a procedure busca município. Importante destacar que quando eu importo um componente para a minha aplicação, todos os elementos que eu exportei são incluídos na minha aplicação. Então você pode perguntar para mim, mas e a análise, as queries, como é que fica? Quando você cria uma Global Procedure, por exemplo, que usa um arquivo da análise, automaticamente ele está disponível para a sua aplicação. Da mesma forma, se você criar uma procedure, ela também fica disponível na sua aplicação. Mas como que eu faço
para chamar um método de classe ou uma procedure diretamente sem chamar uma janela dentro do meu componente ou dentro da minha aplicação. É o que veremos a seguir. E ainda o set de procedures, global procedures, com todas as procedures declaradas nele. E nele nós temos a procedure busca município. Importante destacar que quando eu importo um componente para a minha aplicação, todos os elementos que eu exportei são incluídos na minha aplicação. Então você pode perguntar para mim, mas e análise, as queries, como é que fica? Quando você cria uma Global Procedure, por exemplo, que usa um arquivo da análise, automaticamente ele está disponível para a sua aplicação. Da mesma forma, se você criar uma Procedure, ela também fica disponível na sua aplicação. Mas como que eu faço para chamar um método de classe ou uma procedure diretamente sem chamar uma janela dentro do meu componente ou dentro da minha aplicação? É o que veremos a seguir. Acessamos o menu Componentes, vamos até Classe e vamos executar. Observe que ele simplesmente retornou a execução do componente, ok? Por que acontece isso e qual a vantagem de se utilizar esse tipo de codificação? Como eu já expliquei ainda nesse vídeo, a variável componente é um novo recurso que a PCSoft disponibilizou a partir da versão 28. Isto quer dizer que nas versões anteriores a 28 eu não tenho esse tipo de variável. Essa variável serve para declarar via programação um componente que tenha sido importado para a sua aplicação, permitindo que seus elementos, variáveis, métodos e classes possam ser chamados via código. Ou seja, o componente é carregado para a memória em um determinado momento e eu posso acessar diretamente os seus métodos, funções, classes e elementos diretamente, sem precisar recorrer à construção de uma procedure na minha aplicação, o host, ou seja, na aplicação que hospeda o componente. Poxa, que azar! Não está disponível na versão 27, nem na 26, nem na 25. Por isso que é importante você atualizar a sua plataforma de desenvolvimento. Esse tipo de função disponibilizado a partir da versão 28 trouxe um grande avanço no uso de componentes externos. Você pode manipular muito mais facilmente os elementos da sua aplicação. Por exemplo, eu carrego um componente, agora que eu preciso executar uma classe, usando a função componente load, que recebe como argumento o nome de uma variável do tipo componente, o local do componente e o nome do arquivo WDK. Certo? Então vamos ver o que faz o componente load. A função componente load carrega um componente externo para a memória. Ele pode ser um componente externo presente no projeto atual, ou seja, você importou ele através do nó componente do Project Explorer. Nesse caso, o componente externo é carregado na memória e permanece lá até que a aplicação seja fechada. Ou ainda,
um componente externo independente do projeto atual, ou seja, você não vai precisar importar o componente. Isso é um detalhe muito interessante que não existia antes da versão 28 do WinDev. Então, a variável do tipo componente carrega o componente. Isso possibilita obter uma interface global que pode ser utilizada no componente. O componente externo integrado ao projeto tem um modo de carregamento definido quando o componente é integrado ao projeto. Ele pode ser carregado quando o projeto é iniciado ou quando um elemento do componente é utilizado pela primeira vez. Quando um componente é carregado, não importa o seu método, os seguintes eventos da linguagem W são executados. Então, declarações das classes do componente externo. Então, ao contrário do que acontecia nas versões anteriores, você não precisa mais declarar a classe, porque ela é automaticamente declarada no componente. E declaração dos conjuntos de procedimento do componente externo, os set de procedures. Também você não precisa mais declarar ele. Eles são automaticamente declarados quando o componente é carregado. Além disso, é feita a inicialização do componente. Bem interessante essa metodologia, porque nos dá uma flexibilidade muito maior. Ainda no nosso código, nós temos o componente execute. Como o meu método de classe retorna um valor, então eu declarei uma variável retorno do tipo string, e retorno vai ser igual componente execute, passo como argumento o nome do componente, passo a classe e com anotação de ponto o nome do método a ser chamado. Eventualmente, se tiver um parâmetro, passo o parâmetro também. E aqui pego o conteúdo do retorno. A função componente executa uma função global ou um método de classe global declarado em um componente. Importante destacar que é um método global, ou seja, não posso instanciar um método de classe de dentro do componente. Eu tenho que declarar a classe como global no componente. E o set de procedures também é global. Recentemente até vi algumas condenações ao uso de globais, mas se elas não fossem úteis, elas não teriam sido criadas pela PCSoft. Este é um exemplo claro de um uso útil de variáveis globais. No código da nossa aplicação, na opção parâmetro, eu chamo uma janela, o InConsulta Município, onde eu utilizo uma função de um componente. Então, vou pegar aqui o InConsulta Município, abrir ela, uma janela muito simples, tá? Onde eu vou abrir uma tabela de municípios que está no diretório Z da minha aplicação e vou retornar o código do município e o código da UF. Vamos ver o código. Primeiramente, declaramos o componente. Então, declaração da variável componente. Em seguida, carga do componente na memória. Passo o nome do componente. Em seguida, execução de uma procedure componente. Então, retorna do tipo string, porque essa procedure lá no componente está retornando um valor. Então, retorna é igual a componente execute, nome do componente,
nome da função. Veja que eu não preciso declarar que isso aqui é uma procedure global, porque sempre que eu uso a função componente load, todas as funções do set de procedures são carregadas. E aqui é a maneira como eu passo o parâmetro. Então, EDT município é o parâmetro de busca município, que é a função do componente. Na tabela de municípios disponibilizadas pelo IBGE, os 2 primeiros dígitos do código do município correspondem ao código da unidade da federação. Então, no nosso código, EDT código é igual a retorno. Vai pegar o código inteiro da cidade que eu passar como argumento. E o código da UF vai pegar os 2 primeiros dígitos do código usando a função left. Vamos executar o nosso código para analisar o comportamento. Chamamos a função parâmetro. Então aqui eu vou passar o parâmetro. Vou passar um parâmetro aqui, município Tangará da Serra. Vamos ver se existe esse município. Existe, e o seu código é 51. Vamos passar Curitiba. Ele me traz o código e o código da UF. Vamos passar Porto União. Também ele traz o código. Então, nós estamos executando diretamente uma procedure do nosso componente externo no nosso aplicativo. Na nossa próxima aula, nós vamos aprender como declarar e modificar um componente. Por hora, agradecemos a sua atenção. Muito obrigado.